Fala, povão, tropa da manutenção, e aí, como é que vocês estão? Galerinha, essa é a nossa segunda aula, viu? A primeira aula a gente viu a lei de Pascal. Nesta segunda aula a gente vai ver os conceitos de hidráulica. Na verdade, conceito de hidráulica não, conceito de vazão. Na verdade, a gente, nesse primeiro módulo, que é os conhecimentos gerais de um sistema hidráulico, a gente está estudando os conceitos de hidráulica. A gente viu os conceitos de hidráulica lá na primeira aula, a gente viu os princípios, que é lei de Pascal, incompressibilidade dos fluidos, vazão, pressão, força e área. Hoje a gente vai ver vazão. Próxima aula, provavelmente a gente vai ver força e área. Então, bem-vindo a essa segunda aula e bora! Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que no final da aula eu posso responder ou respondo lá na nossa comunidade, beleza? O que é vazão? O conceito de vazão é um sistema, em um sistema hidráulico, refere-se ao volume de fluido que passa por um determinado ponto do sistema em um período de tempo, certo? Vamos supor aqui que aqui é um sistema hidráulico. E porque tem um balde, um furo e um fluido passando. Lembra porque eu falei com vocês na primeira aula que a hidráulica é transferência de energia por meio de fluido para gerar trabalho? Então, a vazão é a parte do sistema hidráulico. Então, é uma das variáveis mais importantes, pois determina a quantidade de energia que pode ser transferida pelo fluido para mover componentes ou realizar um trabalho. Ou seja, a mecânica hidráulica, a mecânica simples e a parte de transferência de energia por cabos, né? Seria energia elétrica para gerar trabalho ou gerar movimento. Então, tem a elétrica que vai por meio dos cabos, a mecânica por meio de alavanca, polia e por meio de engrenagens, e a hidráulica por meio de fluidos, beleza? Então, a vazão é uma das variáveis mais importantes na mecânica hidráulica, é um dos conceitos mais importantes. A vazão é medida em unidades como litro por minuto, ou metros cúbicos por segundo, ou centímetros cúbicos. A vazão pode ser calculada de forma simplificada pela seguinte fórmula. Essa é a fórmula da vazão. Q é igual a V sobre T. Vamos descobrir o que representa essas letras. Q. Q é igual a vazão. Vazão é igual a unidade de volume por tempo, como litros por minuto. V é a área da seção transversal do tubo ou do cilindro, por onde o fluido passa em metros quadrados ou em centímetros cúbicos. V é igual a volume. T é a velocidade do fluido em metros por segundo. Beleza? Então, T é igual a tempo, é igual a velocidade por tempo. Exemplo prático aqui, ó. Para encher um recipiente de 20 litros em um minuto, em um tubo de diâmetro maior, o volume de fluido deve passar a uma velocidade de 300 centímetros por segundo, 300 centímetros cúbicos, certo? Então, aqui é um tubo com certo grau de diâmetro para encher um litro, 20 litros, 300 centímetros por segundo, 300 centímetros cúbicos. No tubo de diâmetro menor, o volume deve passar a uma velocidade de 600 centímetros por segundo para encher um recipiente. Viu que o que mudou aqui foi a velocidade. O tubo tem o mesmo comprimento, porém o diâmetro é diferente. Em ambos os casos, a vazão tem 20 litros, mas a velocidade do fluido são diferentes. Entendeu? Aqui, ó, vai dar os mesmos 20 litros por minuto, aqui os mesmos 20 litros por minuto. Porém, a velocidade com que o fluido passa aqui é diferente, porque a dimensão do tubo, uma é maior e a outra é menor. A relação de vazão com os sistemas hidráulicos. Nos sistemas hidráulicos, a vazão está diretamente ligada à capacidade de realizar trabalho. Como eu falei, motor elétrico, energia elétrica,
rodando a bomba, gerando energia mecânica aqui, por meio da eletricidade. A bomba succiona, gera vazão, gera energia hidráulica. Essa energia vai atuar o cilindro, ou o comando, ou o motor, e vai gerar um trabalho, vai gerar um movimento. Quanto maior a vazão, maior o volume de fluido que pode ser transferido e, consequentemente, mais força pode ser aplicada para mover um componente, como pistão, motores ou comando. Bombas hidráulicas são responsáveis por gerar a vazão necessária para um sistema, transformando a energia mecânica em energia hidráulica. Lembra que eu falei? A energia do motor era uma energia elétrica, transformou em mecânica e agora a mecânica está transformando em hidráulica. A vazão da bomba é uma característica crucial para determinar o desempenho do sistema. Quanto maior a vazão, maior a velocidade. Presta atenção nisso aqui, galera. Ó. Enquanto que na lei de Pascal nós vemos que a pressão é igual em todos os pontos, na vazão nós também vemos que a vazão também é igual em todos os pontos. Lembra? A gente acabou de falar isso aqui agora. Ó. Aqui os tubos. 2 tubos de diâmetro diferente, todos dois para encher 20 litros. O que muda é só a velocidade. Então a vazão também é igual em todos os pontos. Então, quanto maior a vazão, maior a velocidade. Isso quer dizer que quanto maior vazão, mais velocidade tem o implemento. Velocidade do líquido e velocidade do movimento, da concha, do braço, da lança, do cilindro, do atuador, do pistão, como vocês devem conhecer em alguns lugares. Cilindros hidráulicos ou pistão hidráulico. A vazão controla a velocidade de movimentação dos cilindros hidráulicos. Um aumento na vazão faz com que o cilindro se mova mais rápido, enquanto a pressão regula a força, certo? Um aumento na vazão faz com que o cilindro se mova mais rápido, para frente ou para trás, gerando velocidade. A vazão regula a velocidade e a pressão regula a força. Aqui é maravilhoso. Enquanto se aqui a vazão for maior, a velocidade aumenta. Aqui, se a pressão for maior, a força aumenta. Então, aqui tem a válvula reguladora de pressão. A bomba gera vazão. Galera, nunca esqueça disso. A bomba vai gerar sempre vazão. O que gera pressão é a restrição na linha, por meio das válvulas, por meio dos blocos de válvulas. Beleza? A vazão regula a velocidade e a pressão regula a força. Comandos hidráulicos controlam o fluxo e a direção do fluido dentro do sistema, ajustando a vazão para mover diferentes atuadores, como eu falei, cilindro, motores e outros implementos necessários. Controle de vazão. Para controlar a velocidade, o que a gente faz? Controla a vazão. Como é que faz para controlar a vazão? Válvula reguladora de fluxo, ou válvula controladora de fluxo. Então, em alguns sistemas hidráulicos é necessário controlar a vazão. Para controlar a vazão é necessário usar essa válvulazinha. Essa aqui é a simbologia dessa válvula. Então, assim, entender que vazão gera velocidade. Se você está mexendo numa máquina, o operador está falando, cara, mas está muito rápido, eu toco no joystick, fica muito rápido. Irmão, vazão. Cara, tá com pouca força, pressão, beleza? Se tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários ou pergunta no grupo que eu vou esclarecer vocês lá. Mas aqui já está bem claro. O controle de vazão e o controle da velocidade. Aqui temos uma controladora de fluxo. Essa válvula controla a velocidade e controla o fluxo da vazão. Esse aqui, que é o nosso amigo aqui, o flow meter, ou fluxômetro, né? Algumas pessoas conhecem como fluxômetro. Esse aqui mede a vazão. Aqui tem um medidor de pressão, no meio tem um medidor de temperatura e aqui um medidor de vazão. Então, o flow meter mede a vazão e a controladora de fluxo controla a vazão, que controla a velocidade. Exemplo prático. Em uma escavadeira hidráulica, por exemplo, a vazão define a velocidade do braço, como eu falei no slide passado. A máquina se move, dependendo da vazão, é a velocidade do braço, a velocidade da concha, a velocidade da esteira. A bomba fornece fluidos hidráulicos para o cilindro, que move o braço enquanto
A maior vazão, mais rápido. Quanto maior a vazão, mais rápido o braço se desloca ou a concha. Entretanto, se a pressão não for suficiente, o braço pode não ter força para levantar as cargas, o que destaca uma importância de equilíbrio entre vazão e pressão. Galera, uma coisa está ligada à outra. Então, se você aprendeu a questão da lei de Pascal, aprendeu sobre a incompressibilidade dos fluidos, agora está aprendendo vazão, todas essas coisas elas andam juntas em equilíbrio. A vazão regula a velocidade, a pressão regula a força. Johnny, minha máquina está sem velocidade. Então a vazão está ruim? Espera lá. Primeiro testa a pressão da bomba. Vazão reduzida é igual ao movimento lento, como eu falei. Então, o operador, frequentemente, ele vai reclamar disso. Ah, o movimento está lento. Ah, tá girado, está lento. Então, isso é muito provável que aconteça se a bomba tiver uma vazão errada, nominal errada, ou se a pressão também estiver baixo. Isso pode ser causado por vazão de fluido inadequado, que está relacionada diretamente à bomba hidráulica ou válvulas obstruídas. Diagnóstico. Para identificar de maneira prática se o problema é a vazão causado pela bomba hidráulica ou pela válvula, você pode seguir o processo de diagnóstico passo a passo que eu vou mostrar para vocês agora. Galera, antes de qualquer coisa, o que você mais vai ver aí vai ser dono de máquina ligando, operador ligando, responsável, supervisor de manutenção. Cara, minha máquina está lenta, minha máquina está fraca, minha máquina está ruim. Conferir o óleo? Vou conferir. Galera, antes de qualquer coisa, faça uma inspeção visual, verifique o óleo da máquina, verifique o nível da máquina. Aqui, ó, tem uma posição de como você vê, coloca a máquina para ver a posição. Dependendo do fabricante, as posições são diferentes. Então, consulta o manual do fabricante. Algumas máquinas têm esse desenho. Você vai olhar o nível do óleo no tanque, do fluido no tanque. Verifique se os filtros não estão entupidos, pois isso pode restringir a vazão. O Hendrick, se eu não me engano, se eu não me engano, ele estava mexendo no caminhão MUC ontem e tinha uma mangueira passando por um filtro e toda vez que ligava o caminhão MUC estourava a mangueira. Fluxo obstruído. Hendrick, troca a mangueira e coloca direto no comando. Colocou, parou de estourar. Agora entendeu por que quem instalou aquele circuito colocou aquele filtro na linha de pressão. Não faz nenhum sentido para mim, mas é necessário estudar. Então, veja o filtro da linha de pilotagem, filtro da linha de sucção, filtro da linha de retorno, para não fazer diagnóstico errado aí. Mangueiras e conexão. Certifica sempre se tem mangueira folgada, conexão folgada, vazamento. Isso também prejudica a vazão. Teste de pressão em bombas hidráulicas. Vou te mostrar também o passo a passo aqui. Se a bomba estiver ruim, tem que medir a pressão, tem que medir a vazão. Começa pelo mais simples. Medir a pressão é sempre mais simples do que medir a vazão. Então, confere primeiro a pressão. Passo 1. Use um manômetro para medir a pressão de saída da bomba, conectando o manômetro a um ponto próximo da bomba, ou no local mais próximo. Eu gosto sempre de colocar nos pontos de medição da bomba direto, não colocando em nenhuma linha nem no comando. Se não tem ponto de manômetro na bomba, o que vocês devem fazer? Deixa eu ligar meu notebook aqui que está acabando a bateria. O que vocês devem fazer? Colocar o mais próximo da linha da bomba possível, beleza? Compare a pressão medida com a pressão especificada no manual. Se a pressão tiver igual, tiver as duas igual, ótimo. Pressão do manual e pressão do manômetro igual, top, a bomba tá boa. Se a pressão tiver baixa, o problema pode ser na bomba. Resultado: se a pressão da bomba estiver baixa, o problema está na bomba. Lembra disso, se a pressão da bomba estiver baixa, o problema pode estar na bomba. Se a pressão estiver correta, a bomba está funcionando normal e o problema pode estar em outro lugar, como válvula, como cilindro, como as outras partes do sistema hidráulico. Teste de vazão. Às vezes a bomba pode estar fornecendo a pressão certa, mas a vazão insuficiente.
Passo 1, utiliza um fluxômetro ou um flow meter, como é bem conhecido aí, que é uma ferramenta de teste de vazão. Instale o fluxômetro no ponto de saída da bomba, sempre no ponto de saída da bomba, viu, galera? Verifique se a vazão nominal da bomba informada pelo fabricante está igual a que está passando aqui pelo flow meter. Resultado, está chovendo aqui, está com bastante bichinho aqui, mas releva, galera. Vazão baixa indica que a bomba pode estar danificada internamente, ou seja, os conjuntos internos está danificado e está dando fuga interna ou vazamentos internos. Vazão normal sugere que o problema pode estar em uma válvula. Teste de válvula. Se a bomba estiver funcionando corretamente, o próximo passo é testar as válvulas de controle, válvulas principais, válvula reguladora de fluxo e válvula direcional. Como testar? Passo 1, a válvula de alívio. Se a válvula de alívio estiver ajustada incorretamente ou travada, ela pode estar deixando o fluido retornar para tanque. Se a válvula estiver travada aberta, galera, lá no comando, onde você vai mexer numa escavadeira ou num caminhão caçamba, um muque, se a válvula estiver aberta, a válvula principal, a válvula de alívio, o óleo vai vir, vai passar por ela, vai gerar um pouco de pressão, dependendo de como ela estiver travada, e vai cair a tanque, vai diminuir o fluxo de óleo, vai diminuir a vazão e vai prejudicar tanto na pressão quanto na velocidade. Verifique se as válvulas direcionais, se os movimentos são lentos ou não responde, a válvula pode estar obstruída ou travada. No campo, você pode tirar a válvula fora, desmontar e ver se está quebrada, se está obstruída, se tem alguma vedação, se tem alguma borracha dentro, alguma coisa dentro. Na bancada, você vai fazer um cartucho e testar ela com manômetro, beleza? Isolamento do problema. Se persistir o problema, galera, o que você faz? Se ainda estiver em dúvida, você pode isolar o sistema. Como? Desconecta a bomba totalmente do sistema e testa a vazão diretamente na saída da bomba para garantir que ela está funcionando bem. Então, você precisa testar diretamente na saída da bomba. Passo 2, faça o mesmo com as válvulas, verificando se há obstrução ou travamento mecânico. Em resumo, a vazão em um sistema hidráulico é o fluxo de fluido que movimenta os componentes mecânicos, sendo um fator essencial para controle de velocidade e de eficiência no sistema. Galera, então, assim, ó, a vazão ela é extremamente importante, porque sem vazão, como a gente vê aqui na bomba, aqui, ó, a bomba succiona na entrada e vai jogar aqui vazão. Aqui tem vazão. Vazão vem aqui na válvula limitadora de pressão e vem um aqui na controladora de fluxo, controladora de vazão. Então, sem vazão não tem sistema hidráulico, sem vazão não tem hidráulica, entendeu? Então, é necessário que tenha vazão. Às vezes, uma bomba de engrenagem como essa, ela está gasta por dentro, as paredes ou a engrenagem. Vai gerar um volume de vazão menor do que deveria. Mesmo igual o modo da válvula, se estiver travada aberta, se estiver travada fechada, bomba, se estiver obstruído por dentro, se tiver os conjuntos de bombeamento ou os componentes internos
gastado, a gente vai ter um déficit de vazão. Galera, isso aqui é o primeiro módulo, a segunda aula, estamos falando dos conceitos. A gente vai ter aulas específicas só para bomba, só para válvula, só para sistema hidráulico de unidade industrial, só para medidor de vazão, só para válvulas, como eu falei. Então, pode ficar tranquilo que as próximas aulas ainda a gente vai avançar bastante e entender melhor cada sistema. Então, olha só, você vai colocar sempre o flow meter na saída da bomba. Aqui tem saída, essas duas saídas. Você coloca o flow meter aqui para medir a vazão. Para medir a pressão, você vai usar o manômetro, vai colocar o manômetro aqui na saída para medir a pressão. Galera, sempre que alguém reclamar com você, ô Johnny, eu estou com dificuldade na minha máquina, no meu implemento, no meu sistema hidráulico e ela está lenta. Está lenta? Pode ser que o problema seja pressão, mas pode ser que seja também vazão, como a gente viu aqui, ó. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, mede a pressão da bomba. Não, na verdade não. Primeira coisa que tem que fazer, ó, é isso aqui, ó. Verificar o óleo. Galera, isso aqui dá muita dor de cabeça pra gente que não presta atenção, viu? Verifique o óleo. Uma coisa que acontece muito com os mecânicos, que eu vejo muito mecânico reclamando e vendo o que acontece, ou o dono de máquina reclamando. Você vai trocar uma bomba, troca uma bomba de engrenagem no caminhão, troca uma bomba uma escavadeira, e aí você coloca tudo no lugar, tal, bota, limpa tudo o sistema, coloca tudo no lugar, vamos funcionar? Funciona! E aí você esquece o registro desligado. Registro fechado. Aí todo o trabalho que você fez na bomba, você dá pau nela na hora, porque você esqueceu de ligar o registro. Então, muitas vezes, os mecânicos, os donos de máquinas, os supervisores de manutenção, ele acaba esquecendo de olhar a quantidade de fluxo de óleo que tem no tanque e às vezes o registro fechado, ou até às vezes mesmo o registro mais ou menos fechado, passando só um pouco. Filtro de obstrução, filtro de sucção obstruído. Geralmente é sempre o filtro de sucção e o filtro de pilotagem. Então precisa prestar atenção. Mangueira também. Então, como eu já falei, só estou repaginando para vocês aqui entender a urgência e entender o resumo do que é a vazão no sistema hidráulico. A vazão praticamente é o que dá origem de um sistema hidráulico. Lógico, a bomba é que gera vazão, mas sem vazão não existe pressão. Sem vazão não existe pressão. Sem pressão não existe força. Sem vazão não existe velocidade. Em resumo, o que você precisa guardar é que a vazão regula a velocidade e a pressão regula a força. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Te vejo na próxima aula. Galera, não deixe de fazer pergunta, tanto aqui no comentário aqui embaixo, quanto no grupo, para que eu possa sanar as dúvidas de vocês. Porque para mim, tá aqui, ó, tá tudo maravilhoso, tá tudo aqui, eu tô entendendo tudo, mas às vezes você não entende, às vezes você também é de outro estado, eu conheço isso aqui como cilindro. Tem cliente que vem aqui atender e fala, cara, eu quero mexer no pistão. Eu quero mexer no pistão. Não, é o cilindro? Não, é o pistão. Então, galera, às vezes também vou falar alguma coisa aqui que não está dentro da sua linha de raciocínio, simplesmente porque tem um significado diferente. Então, perguntem, não deixe de perguntar. Próxima aula, terceira aula, ainda primeiro módulo, conhecimentos gerais do sistema hidráulico. Terceira aula, a gente vai estudar força, pressão e área. Galera, isso aqui mas pega bonito, beleza? Então, fica assim então. Ótima semana, ótimo dia, ótima noite, dependendo do horário que você está assistindo. E bora para cima. Comenta lá no grupo.